Bom dia! Bom dia, Jacir! Bom dia, Cláudia. Bom dia você aí. Bom dia para os nossos ouvintes queridos que estão nos acompanhando no Super Consciência pela rádio 95.7 MHz, também pela live aqui no Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista, no Instagram 95FM Curitiba. Muito bom começar o dia com você. Então, já que a gente está falando em começar o dia, que tal a gente hoje alimentar os bons pensamentos ou alimentar pensamentos com conteúdo qualificado e bom? Que tal você ser um curador das suas ideias, fazer mais pesquisa, organizar os seus pensamentos e dar sentido a elas? Hoje a gente vai trazer esse tema e vai falar bastante sobre isso para que a gente não se intoxique com notícias falsas, com coisas negativas, porque isso atrapalha todo o astral da nossa vida. Então, em primeiro lugar, tem que lembrar que a gente alimenta os nossos pensamentos pro bem e pro mal, como tudo na vida, né? Então, se você alimenta alguma coisa que não é positiva para você, a tendência disso de te fazer mal ao longo prazo, isso é muito grande também. Então, se você nutrir com conhecimento, se você tiver positividade, entusiasmo, acreditar, compreender, ressignificar, fazer escolhas positivas, que é o que eu já sempre fala aqui, você vai fazer uma boa trajetória de vida, você vai ser mais produtivo. Isso te ajuda a ter alta performance. Agora, se você procurar informações tóxicas que maltratam corpo e mente, a gente já sabe também que caminho que isso vai seguir. Você sabe que eu gostei dessa palavra que você usou, né? Ser curador das próprias ideias. Quer dizer, você ser um cuidador. É você ter intencionalidade e não prestar atenção nas suas ideias. Nós podemos escolher pensar coisas boas ou pensar coisas ruins. O mais interessante de tudo isso é que é uma escolha. E você pode pensar em ser pessimista, em pensar em maldades, enfim, pensar em só coisas ruins. Na fofoca. Ou, se você se pega pensando nisso, começar a ser mais otimista e pensar em altruísmo. Eu vou mostrar no último pedaço do programa, eu vou falar para você o quão isso é importante para que você transforme a tua vida, porque traz algo novo para o teu coração. E é engraçado que eu escutei, Chaplin foi um gênio inigualável, né? Ele falou mais ou menos assim: a vida é uma peça de teatro na qual não permite ensaio. Desculpe, Chaplin, provavelmente não seja nem Chaplin que tenha falado. Claro que permite ensaio, sabe por quê? Nós temos o pensamento. Quando a gente vai falar alguma coisa, quando vai ser bom para alguém ou mal para alguém, você é capaz de pensar antes. Pensar bem, pensar melhor, pensar mais. Então, que tal pensar antes de amar, pensar antes de elogiar até, pensar antes de criticar? O elogio faz tão bem para você e para a pessoa que escuta. Pensar antes de criticar, crítica é importante. Que tal pensar antes de casar? E que tal pensar antes de viver? É muito importante você ser, de fato, o curador da tua história e fazer as escolhas do teu padrão de pensamento. Vou aproveitar aqui para dar um bom dia para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, os nossos live-intes. O Marcelo Mendes, ele falou aqui: bons livros, filmes, cultura em geral formam o software do seu cérebro, do seu hardware. Exatamente, Marcelo. Isso é muito legal. Francisco José Garufi, bom dia para você. Rabson Ferreira, Wagner Azevedo, que tá no Rio, que é o nosso entrevistado. Hoje, aliás, o Rio tá em peso aqui, porque o nosso entrevistado constrói dicionário, que é coisa mais legal de pensamento, e ele faz dicionário fazendo uma associação de ideias, de sentidos, de sons, de animais, de natureza. Meu Deus do céu! Haja criatividade, super legal. Will Felipe, bom dia. Marcos Guilheta, muito bom ter vocês, tá? Sérgio Rômulo Bora também tá aqui com a gente. Então eu vou comparar pensamentos com alimentos. Então imagina, você sabe que todo dia você tem que consumir proteína, fruta, verdura, fibras, legumes, minerais, etc e tal. Agora, o que adianta se você sabe uma coisa e você não põe para dentro da boca? Com os pensamentos acontece a mesma coisa. Se você sabe que para ter saúde mental você precisa ter um repertório de informações mais bacana e coisas que façam sentido, que sejam pensamentos deliciosos, saborosos e por que não? Entendeu? Se você sabe disso, faça dieta de informação, de conteúdo.
É isso que a gente está propondo aqui para você. Como é que você vai fazer essa dieta de conteúdo? Vai atrás de fontes confiáveis. Consumir notícia o tempo todo, indiscriminadamente, é tão nocivo como aquela coxinha que você compra de uma tiazinha lá da esquina que você nunca viu. Você não sabe o que pode acontecer com você se você come algo sem procedência, de um carrinho clandestino. Ou seja, consumir informação sem saber a procedência disso é tão ruim como você comer algo que pode estar estragado, vencido, etc. e tal. Agora, a Cláudia falou uma coisa muito interessante, né? Você tem materiais para colocar, para consumir como alimentos. E você pega todos os alimentos, faz de qualquer jeito? Não, você prepara. Então, veja bem, vou usar até como um exemplo isso. Se você se tornou capaz de pilotar o próprio fogão, se tornou capaz de pilotar um carro, se tornou capaz de pilotar a tua vida, você tem capacidade de pilotar o teu cérebro. Isto é, pega esses instrumentos, esses tijolos que você vai colocar para dentro da cabeça e transforme num sonho. Porque a diferença de sonho e desejo é que desejo você não tem direção. Você tem desejo das coisas. Quando ele se transforma em um sonho, você coloca a direção. Agora, apaixone-se pelo teu sonho. Quando a Cláudia me falou que essa pessoa, o nosso convidado de hoje, que legal, vai falar sobre como ele tem uma paixão por fazer dicionários, é só a paixão que leva a gente para frente com os nossos sonhos. Então a paixão é um ingrediente fundamental para a nossa vida. Se você se preocupar e estar ansioso, deprimido, você tem uma paixão pela qual lutar, faz, mas você precisa aprender a pilotar o fogão do teu cérebro. Entende? É a nossa mente que nós estamos aqui para ajudar você com a receita. Então não adianta ter os ingredientes, nós vamos dar a receita para como fazer esse pensamento ter uma ordem na nossa cabeça e no nosso coração. Então, quando a gente fala de ser curador das ideias, é que a gente está hoje vivendo uma sensação de ter uma quantidade muito ilimitada de conteúdo com pouca possibilidade, né, com a possibilidade limitada de atenção. A gente não dá conta para a quantidade. Então, essa sensação de ansiedade, de estresse, de ficar procurando, não estou sabendo das últimas notícias da política, gente, ninguém consegue acompanhar isso. Ninguém, nem eles, nem os políticos. Então, relaxa, aquela história de cheira a flor, sopra a vela, respira fundo, que a nossa vida segue em paralelo com tudo isso daí. E um detalhe importante só para complementar, você não precisa saber tudo, não precisa estar no controle de tudo, nem no controle do outro. Você tem que estar no controle do teu pensamento. Você quer saber mais? Tem o tempo todo. Você pode falar uma besteira, você pode pedir perdão depois, né? Você pode se arrepender, você pode se desculpar, mas estar no controle de tudo, ninguém consegue. Então, se a gente tem coisa demais, com pouco tempo para dar conta, se você não consegue ler todos os seus textos, se você não consegue acompanhar todos os posts que você gostaria, das pessoas que você se inscreveu, das marcas que você gosta, pensa, né, e faz essa seleção natural daquilo que vale ou não, organizando melhor o seu tempo. Porque pesquisar, selecionar, organizar e dar sentido para a informação é o que vai te trazer clareza para os seus interesses. E é isso que você tem que focar. Quer dizer, tem que ter horário para você se atualizar, tem que ter horário para você fazer algo que te dá prazer, para você trabalhar, mas você tem que seguir isso, porque senão você vai perder horas e horas no feed do que todo mundo posta, dos stories que todo mundo coloca, e quando você percebe, gastou teu tempo. E esse tempo é precioso. Por isso que a gente tem que fazer o nosso tempo ser compatível com a qualidade daquilo que a gente está consumindo. Quer saber como é que você fica sabendo se você está nessa armadilha? Como nós falamos de alimentos, existem alimentos tóxicos, não existe? Mas existem também pensamentos tóxicos. E quando você fica simplesmente ruminando esses pensamentos e não consegue sair daquilo, não percebe, nós estamos aqui para te dar um tapão. Porque lembre-se bem, senão Deus vem dar um tapão. Nós estamos aqui para lembrar as pessoas que quando a gente está só colocando coisas ruins no coração, a gente fica preso naquilo. E o que é pior, para a gente comprovar os nossos pensamentos ruins, a gente pensa mais em pensamentos ruins. E o que é pior ainda, a gente quer contar para o outro. A gente quer falar mal das outras pessoas para aquelas pessoas que eventualmente concordem com a gente, para manter os dois. E assim você mantém-se uma sociedade, um grupo inteiro, pensando de uma forma tóxica. Isso faz bem para o coração? Não faz bem para ninguém. Te torna um ser inflamatório. E lembre-se, vírus adora inflamação. Uma das primeiras coisas que você tem que pensar agora é tirar a inflamação do teu corpo, com alimentos de qualidade e com pensamentos de qualidade. Sabe que esses dias a gente estava vendo um filminho com a filhinha, esses filmes infantis e que falam assim, Bambi, gente, Bambi. A gente colocou Bambi para a filhinha assistir.
Ela tem 3 anos e ela, num determinado momento, o coelhinho, que é o tambor que fica batendo a perninha assim, ele faz algo, ele brinca com o Bambi que não consegue ainda andar, ainda bem no começo do filme. E a mãe dele chama atenção porque ele fala assim, mas você não consegue isso? E a mãe dele fala assim, filho, você lembra daquilo que o seu pai disse para você? Que o seu pai vem dizendo, né, aquele monte de coelhinho, ele disse assim, se for para dizer algo que não acrescenta para ninguém, é melhor ficar quieto. Isso num filme Bambi, que é da década de 60, 50, não sei. Ou seja, bons valores a gente encontra até mesmo nesses filmes infantis. Porque se for para você dizer algo que não vai melhorar a vida de alguém, pensa, vale a pena dizer? Você jogou uma palavra, uma energia para o outro está entendendo aquilo, está absorvendo aquilo e muitas vezes está se intoxicando. Vocês fizeram um elo de ligação para o mal. Sabe a coisa mais bacana que tem? Você falou filme infantil. Não é um filme infantil, é um filme adulto. É um filme que cria mentalidade. É um filme que faz você chorar, que faz você se emocionar. E sabe quem é esse você que eu estou falando? É a tua criança. A tua criança interior é uma linguagem que conversa diretamente com a tua criança, mostrando como a vida pode ser bonita. Como o Bambi supera a morte da mãe dele, como ele supera a visão do pai dele, se torna maior que o pai. Quer dizer, tudo isso não é filme infantil, é desenho para agradar criança. Eu lembro que eu me emocionei lá atrás, a década de 60, esse filme. Eu lembro que eu me emocionei lá atrás e você vai se emocionar hoje. Assista, a maioria desses filmes infantis, que a gente considera infantis, não são infantis. Tem histórias e mensagens fantásticas para você se alimentar com coisas boas e essas são informações importantes. Aliás, Disney não tem erro, né, gente? A Disney, ela é impecável, até mesmo num filme da década de 60, que usa, parece que uma aquarela de imagem no fundo, de desenho, que é estática, e que só os personagens é que se movimentam, é uma outra tecnologia que era usada até pela curiosidade de enxergar as mudanças que aconteceram de lá para cá. Isso tudo também é muito interessante, mas eu tenho uma certa impressão que os filmes de antigamente, ou os filmes sempre serviram para entregar valores e mais ou menos servirem de parâmetro para que a gente refletisse naquele conteúdo, na maneira como eles estavam apresentando, porque antigamente ninguém chegava para falar assim, filha, faça assim, filho, faça assado, como a gente hoje na intencionalidade da educação faz. Então, assistindo esses filmes, a mãe não se preocupava em ter que dizer para o filho, faça isso ou faça aquilo, porque ele estava entendendo daquela maneira. E hoje em dia, com essa quantidade de informação, também tem muita informação tóxica que eu não deixo minha filha assistir. Sabe por quê também? Porque a mãe precisava aprender também. A mãe estava ali assistindo com a filhinha, o pai também, e eles assistem e aprendem também. Informação, gente, é fundamento de vida. Nós, pais, não temos todas as informações. Fala que nós temos que educar os filhos, nós temos que educar o nosso coração, porque eu preciso ter para poder dar, eu preciso estar no meu coração as informações adequadas. Curiosidade é uma informação maravilhosa, elogio é uma informação maravilhosa, é uma informação que eu passo, quando eu elogio minha esposa, eu estou passando várias informações para ela, e o receber, o agradecer, você estar em estado, isso é uma questão fundamental humana. E essas relações humanas, você pode se focalizar em qualquer filme. Talvez um filme não tenha tanto significado para você e tenha para outra pessoa, mas filmes, livros, histórias, revistas, histórias reais, por isso que eu posto tanto no Facebook, nas mídias sociais, eu conto histórias, eu vou montando dentro com a única intencionalidade, fazer você pensar, fazer você refletir. Você não precisa concordar comigo, nós somos todas pessoas diferentes, mas informação é fundamento de vida. E a vida, quando você tem com altruísmo, quando você está em estado de doação para fazer o outro refletir, ser feliz, cara, eu ganho um monte, eu sorrio quando eu escrevo, eu fico feliz com os comentários e vou dizer mais. E se ninguém comenta? Eu fiz um textão enorme, gigante agora, essa semana. Eu comentei com minha esposa, eu vou postar agora, quer ver? Não vai ter 2, 3 likes. Tem um monte de comentários, um monte de compartilhamentos. Por quê? Porque você dá significado e sentido para a vida das pessoas. Isso é muito legal. Você está tentando ajudar o mundo no sentido, como eu sempre falei, colaboração. Competição são em mínimos momentos da vida, mas a colaboração, a cooperação entre todos nós é fundamento de saúde mental. Essa é uma grande tendência. Por isso que a gente tem pessoas
pessoas participando todos os dias aqui, numa live que a gente vem fazendo com a intenção de melhorar os pensamentos, de trazer um conteúdo qualificado, de construir uma superconsciência para que o mundo fique melhor a partir de você que está nos ouvindo e nos assistindo, a partir da gente, para que a nossa filha fique segura, tranquila e feliz no mundo mais bonito, quando ela tiver essa autonomia de sair e fazer as escolhas dela. Por enquanto, as escolhas dela são limitadas. Então, eu vou aproveitar agora, antes de chamar o intervalo, para dar um bom dia para quem está nos assistindo aqui e agradecer, porque é muito legal ter vocês aqui interagindo com a gente, tá? O Marcelo Mendes, ele tem falado aqui várias coisas, mas uma das que ele disse que eu gosto muito e que combina com o que o Jacir sempre fala é que a gente tem um cérebro sem manual. Então, quando a gente não tem um manual, a gente tem que ir atrás do autoconhecimento, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos gera essa alta performance das ideias e das realizações, porque isso te traz satisfação, satisfação traz endorfina e aí todo mundo fica mais feliz. Muito legal. Solange Aparecida está aqui com a gente. Bom dia, querida. Ela está fazendo aquele bom dia, que nem eu sempre falo aqui, né? José Garcia Souza. Renata Queiroz. Olha só, gente. Minha irmã, psicóloga, top de linha, faz atendimento, inclusive, pela internet, faz por vídeo. A Renata chorou muito quando ela assistiu o Bambi. Eu também. Eu não lembrava do filme. Então, por que eu quis colocar Bambi pra filhinha no final de semana? Porque eu queria ver como que seria a reação dela na cena da mãe morrendo. E aí, naquele momento, eu perdi. Eu fui fazer alguma coisa de almoço na cozinha, mas ele estava com a filhinha. Sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei ali na sala, que eles estavam assistindo, a Gabi olhou pra mim e falou assim, a mãe do Bambi morreu. Eu falei, e morreu do quê, filha? Ela ficou velhinha. Ela não chorou. Ela não chorou. Assim, pra ela fluiu natural, porque ela tá entendendo que a gente tem um ciclo de vida que é de criança, vai amadurecendo, vai ficando velho e morre. Esse é um ciclo. E ela não teve essa coisa de convulsionar com a hora que a mãe do Bambi morre e que a criançada toda chora. Por quê? Porque essa geração está tendo mais informação. Você me chamou a atenção para uma coisa muito importante aqui, que eu não tinha pensado nisso agora que você falou, eu lembrei. A Gabi, há um tempo atrás, talvez um ano atrás, ela começou a falar que tinha medo da morte, medo de morrer, que ela não queria ficar velhinha. E nós tivemos uma conversa muito profunda com ela. Várias conversas, é. Sim, mas no sentido da conversa profunda de que existe um começo, um meio, um fim, que vai demorar bastante, que isso aqui pode não demorar, mas que envelhecer é natural, que eu já perdi minha mãe, que eu já perdi meus avós, a mamãe está no céu, a minha, né? E ela já foi introduzida esse conceito. Então, quando o Bambi perdeu a mãe dele, ela já tinha um outro significado que eu não tive no passado. Então, para a maioria das crianças e das pessoas que estão assistindo a primeira vez, é uma surpresa. E a surpresa choca. Provavelmente por isso mostra que nós estamos preparando ela bem. Por isso que ela falou para você, porque a mãe do Bambi não morreu porque ficou velhinha. Ela falou, a mãe do Bambi foi pro céu. Eu falei, mas como assim foi pro céu? Ela ficou velhinha. Então a justificativa ela da relacionou, por isso que eu pensei agora, ela relacionou com o que nós já tínhamos falado. Então veja a importância de você conversar com os teus pequenos e conversar com você mesmo, com as tuas emoções. Então, bom dia para o Armando Paes. Alexandre Bialy, que está assistindo a gente do Canadá. Ó, eu vou falar com você porque eu quero você aqui no programa dando entrevista pra gente, viu? Então, não vai sair ileso dessa, entendeu? José Sidney Sampaio tá com a gente também. Sérgio Iacovoni, meu amigo publicitário, também muito bom. Débora Santa Cruz, top. Aliás, granola saudável é com ela, viu? Fernando Carvalho, Fátima Costa, nossa querida amiga do Rio de Janeiro, tá com a gente também. Kevin BKT, Meire Gandim, ela tá dizendo que um bom dia, esse é o cumprimento do nosso propósito de vida, né? Fazemos com amor. Exatamente. Exatamente, a gente tem que fazer tudo com amor, pensando antes de agir. Essa é a proposta inicial do Superconsciência. A Meire está dizendo que vai assistir o Bambi e o Fernando Salgado também, do Rio de Janeiro em peso hoje, porque o nosso entrevistado do próximo bloco, ele é uma pessoa incrível, mega talentosa, focado nos significados das palavras, vai entrar no Guinness, gente. Olha que coisa bacana, brasileiro, entrando no Guinness por bons pensamentos de construção de dicionário. Tá? 5 publicados, 11 já editados em vários idiomas. Não sai daí que a gente vai contar melhor essa história no próximo bloco. Estamos de volta com mais um bloco do Superconsciência. Nosso Live 20 está nos Estados Unidos. O Kevin BKT, que eu falei assim, nossa, BKT, tipo um sobrenome abreviado. Ele falou assim, assistindo aqui dos Estados
Estados Unidos para ver o Wagner Azevedo Pereira. Olha só, colecionando fãs em todos os lugares do mundo. Esse nosso super artista, escritor, coleciona palavras, ele faz associações de ideias, ele criou dicionários. Só falta esses dicionários entrarem em todas as escolas, que eu acho que as crianças merecem e precisam ter acesso a esse tipo de dicionário, porque ele fez, por exemplo, ele vai explicar durante a entrevista, mas ele fez associações de onomatopeia, por exemplo, cabrum, que é barulho de chuva que o Cascão morre de medo, schleppt, sabe aquelas coisas de quadrinhos? Ele faz isso inclusive com referências, da onde que tem esses barulhinhos e que tipo de associação que esse som faz com o nosso imaginário. Então, é uma criatividade imensa que faz com que as pessoas consigam compreender expressões regionais, que consigam entender algumas outras coisas que um dicionário frio muitas vezes não consegue. Então, a gente vai conversar com Wagner Azevedo Pereira, que é de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, e que ele nutre bons pensamentos, estudando muito, sempre curioso da língua, e que, adorando dicionários, ele cria obras e traz muitas inspirações associando essas palavras. Bom dia, Wagner. Tudo bem com você? Bom dia a todos que acompanham o programa Super Consciência. Eu sou Wagner Azevedo Pereira, eu sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, e conheci a Cláudia após ela compartilhar um vídeo em que crianças brincam com um jacaré. E depois eu fui à página dela, lá no YouTube, e vi também um outro vídeo em que o título é Criatividade como Solução. E há uma frase assim: sem saber que foi possível, foi lá e fez. Eu achei isso muito interessante porque fala sobre pessoas, né, que criam coisas novas, que desenvolvem algo para a humanidade. Isso é muito bacana. E como eu faço dicionários, eu tenho 11 dicionários inéditos em todas as línguas do mundo e 5 publicados. Eu entrei em contato com a Cláudia e falei sobre as minhas obras. Aí ela se interessou, gostou do papo que nós tivemos e ela me convidou para falar sobre essas obras para vocês. E aí eu vou comentar agora como foi o processo de desenvolvimento de cada um deles e vocês vão acompanhar essa caminhada, né? Então eu quero agradecer à jornalista Cláudia pela oportunidade. Muito obrigado e vamos lá, vamos falar sobre todo o meu processo criativo. Exatamente, esse processo criativo que é algo bem inédito e como ele mesmo disse, né? 11 editados, 5 publicados em todos os idiomas do Brasil, ou seja, é algo que fomenta a inteligência para o lado positivo, que é o que a gente está trazendo. Aliás, todo o roteiro foi escrito com base nesse trabalho que o Wagner está desenvolvendo. Tudo começou em 2005, quando eu estava no pré-vestibular. Quando eu encontrava palavras novas nos livros ou algum professor pronunciava, eu marcava as palavras, anotava e pesquisava depois. Eu entrei na UERJ em Letras em 2007-2, no segundo semestre, e também continuei esse processo de marcar palavras. Quando foi em 2008 que eu comecei o estágio, eu comecei a dar aula de redação para o pré-vestibular e para o pessoal do pré-técnico. Comecei a perceber nas redações, quando eu corrigia, a dificuldade que as pessoas tinham em escrever. Repetiam muito as palavras, às vezes escreviam com grafias que não correspondem à gramática. E o que eu comecei a fazer? Eu iniciei uma relação de ditados para que as pessoas pudessem melhorar a sua escrita. A princípio, eu não tinha nenhuma intenção de fazer dicionários. As coisas foram ocorrendo naturalmente. Foram amadurecendo, a ideia foi amadurecendo. Então, o meu primeiro dicionário, que, vamos dizer assim, entre aspas, né, que ficou pronto, eu digo entre aspas porque ele depois mudou totalmente. Quando ele foi publicado, estava totalmente diferente do que era. Mas, no momento, né, vamos dizer assim, entre aspas, em que ele esteve pronto, a minha primeira obra foi o Dicionário de Catacrese. Uma obra inédita, como eu disse. Minhas obras todas são inéditas. Não há exemplo, não há nem trabalho acadêmico sobre o assunto, sobre catacrese, mas ele foi o terceiro dicionário a ser publicado. Então, quando eu
comecei a ter a ideia de fazer esse dicionário foi para aumentar o vocabulário das pessoas. Então, vou dar um exemplo da catacrese. A catacrese, ela é usada em duas situações. Quando a palavra existe, né, tem a sua origem, mas é desconhecida pelas pessoas, as pessoas usam outras por analogia. Por exemplo, na capa do meu dicionário de catacrese, há 4 figuras. Um caranguejo, um elefante, uma mesa e uma placa, né, de embarcar. Então, no caso do caranguejo, aí a ideia que eu quero mencionar é sobre o preêncio. As pessoas falam pinça do caranguejo, porque desconhecem a palavra preêncio. E no caso do elefante, as pessoas falam tromba do elefante. Mas há uma palavra adequada, que é o probóscide. Então, as pessoas, por desconhecerem o preêncio e o probóscide, as pessoas falam, né, respectivamente, pinça do caranguejo e tromba do elefante. Então, essa é a primeira situação em que a catacrese funciona, né? Que as pessoas, por desconhecerem as palavras, elas usam outras como substituição. A segunda situação da catacrese é com relação às palavras que não existem e as pessoas também, né, fazem substituição. Então, no caso da mesa, que eu coloquei a figura na capa do meu dicionário, o pé da mesa, não existe pé da mesa, uma palavra, né? Então, as pessoas, por analogia, a cultura, né, fala pé da mesa, né? Pé da cadeira, pé da estante, pé do sofá, porque não existe uma palavra para o objeto. A outra figura, que é o embarcar é a catacrese clássica, né? Porque a palavra vem de barco, que foi o primeiro meio de transporte da humanidade. Está nos livros, né, na Bíblia, está nos livros históricos, religiosos e etc. Com o passar do tempo, foram surgindo os outros meios de transporte, como o trem, o avião, o ônibus. E não há palavra para entrar no avião, né, sair do trem. Então as pessoas falam embarcar no avião, embarcar no ônibus, embarcar no trem, etc. E a mesma coisa também quando sai, né? Desembarcar do avião, desembarcar do trem. Então, o embarcar, que serve para todos os meios de transporte, é uma catacrese. Super interessante isso. Aliás, fazia muito tempo que eu não escutava a palavra catacrese. Isso me lembrou dos tempos de escola. Acho muito bacana que a gente... Esse trabalho que o Wagner está fazendo, ele não limita as palavras ao dicionário tradicional, ele está fazendo essas associações. Esse é o diferencial dele para esse tipo de dicionário que faz expressões de cultura, que traz as coisas coloquiais. É super criativo e bacana de estudar com as crianças usando esse tipo de analogia. E traz também para a gente um hábito de vida que antigamente a gente pegava um dicionário para descobrir uma palavra diferente. Inclusive tinha um jogo que minha família gostava muito de fazer, que era pegar aquele dicionário, cada um inventava um significado para ele, para que a gente criasse algumas brincadeiras ou significados aleatórios e que quem tivesse maior capacidade de convencimento do outro com relação ao significado daquelas palavras ganhava o jogo. Mas o mais legal disso tudo é que fazendo esse trabalho de analogia que o Wagner consegue fazer, ele consegue inspirar as pessoas nesses pensamentos positivos com conteúdo, porque realmente tromba de elefante, com essa outra palavra que eu não consegui guardar, que ele falou agora, eu não conhecia. Tem que comprar o dicionário dele. A gente quer. Inclusive, está fazendo tanto sucesso essa live aqui e essa entrevista que o Wagner está dando, que o Kevin, lá dos Estados Unidos, está querendo chamar o Wagner para um talk show. Olha só, superconsciência para o mundo, gente. Não tem coisa melhor do que isso. E criatividade. Criatividade no conteúdo, nas informações e nas ideias. Não é isso, Wagner? Paralelamente, enquanto eu selecionava palavras para o ditado, que depois virou o dicionário de catacrese, eu selecionava outros tipos de palavras. Uma delas foi com relação aos animais. Em 2008, numa aula de língua japonesa, a professora Rika Radino comentou em sala de aula que um brasileiro tinha sido empurrado no trem lá no Japão. E o brasileiro xingou o japonês de cavalo, estúpido, que em japonês é uma. O japonês olhou para trás e não entendeu nada. Ela disse que no Japão não se usa o nome de animais xingando as pessoas.
Ninguém chama outro de cavalo, anta, vaca e etc. E nem em sentido de elogio. Ela diz desconhecer alguém, chamar uma mulher de gata, sereia e etc. Aquilo foi muito interessante, né? Todo mundo na sala de aula, todos os alunos ficaram surpresos e eu tive a ideia de fazer o dicionário de animais com outros significados. Na primeira parte, eu relaciono todos os animais, tanto em sentido pejorativo quanto positivo, mas eu aviso no início da obra que não se deve xingar ninguém usando os animais, porque isso é uma ofensa. Eu fiz isso porque o estrangeiro que for pesquisar a minha obra vai ter ciência de que não se pode fazer isso. Na segunda parte da obra, eu relaciono todos os membros. Então, por exemplo, orelhão, que significa cabine telefônica, garganta, que significa desfiladeiro, ou mentira. Além disso, eu também registro as locuções. Então, por exemplo, nem que a vaca tussa, conversa para boi dormir, na mosca, operação tartaruga e etc. Agora, uma curiosidade é que todas as minhas obras têm registro nos textos da literatura brasileira e portuguesa, em letras da MPB e histórias em quadrinhos. Então, por exemplo, alguém vai encontrar pulga atrás da orelha, aí vai ver lá, Mickey, número tal, página tal. É assim que funciona a minha obra. É bem interessante. Sabe que uma das coisas que eu quero que ele comente aqui com a gente, assim, criança gosta de brincar com a voz. A nossa filhinha, por exemplo, adora chegar na garagem e fazer eco. E quando a gente está andando por um asfalto que está um pouco irregular, ela vai fazendo assim, sabe? Ela vai brincando, isso vai desenvolvendo nela um espírito criativo. E até para isso, o Wagner fez dicionário explicando no som desses animais, que criança adora fazer de um jeito lúdico, uma maneira de elo dos pais com filhos brincarem como se fosse aquele Guia dos Curiosos, aquele almanaque que eu estudava muito em tempos de faculdade, que era bem criativo, só que ele está fazendo isso para dicionário. Agora eu falarei do Dicionário de Onomatopeias e Vocábulos Expressivos. Esta obra foi a minha primeira a ser publicada em dezembro de 2016 e tem a participação especialíssima do professor português João Paulo Amaral, que tirava dúvidas de todas as palavras onomatopeicas que eu encontrava nos textos dos poetas e escritores portugueses e não encontrava significado nos dicionários de língua portuguesa do Brasil. Então, toda vez que eu perguntava a ele prontamente me respondia. Então fica aqui os agradecimentos ao João Paulo Amaral e pela grandiosa participação nessa obra. As onomatopeias estão relacionadas aos barulhos, aqueles provocados pelo ser humano, aos fenômenos da natureza e às vozes dos animais. Então, quando uma pessoa bate na porta, toque, toque, toque. Quando a pessoa cai na água, tixibum. Quando a pessoa dá uma pedrada, poque, e etc. Então, as palavras relacionadas a esses barulhos são vocábulos onomatopeicos. Com relação aos fenômenos da natureza, por exemplo, cabrum, então também uma onomatopeia. As vozes dos animais, uau, uau, voz do cachorro, miau, voz do gato, mu, voz do boi, e etc. Todas essas palavras relacionadas ao barulho, aos sons, são vocábulos onomatopeicos. Os vocábulos expressivos não estão especificamente relacionados ao som, ao barulho, como ocorrem com as onomatopeias, e sim à ideia de algo que se pretende denominar com o recurso dos fonemas da língua. Então, por exemplo, ai, bruzundanga, michuruca, piscar e etc. Então, essas palavras foram criadas pela cultura para dar uma expressividade a algo e que não tem necessariamente relação ao barulho. Eu darei 2 exemplos aqui de onomatopeias que durante minha pesquisa eu encontrei. Eu vou falar do aí. O aí é um substantivo que é homônimo do advérbio aí, relacionado a lugar. Então, esse aí, substantivo, vem de origem tupi e se refere ao bicho preguiça. O outro vocábulo, que é pata, que se refere ao animal, também tem o significado de marcha. Então, quando o Vinícius e o Toquinho citam na música o pato, lá vem o pato, pataqui, patacolá. Então,
pata, que patacolar, é a marcha, pata, pata, pata. Então, todas essas palavras relacionadas ao som são vocábulos onomatopeicos. Eu tô adorando isso. Tem muita coisa aqui, ó. Eu tô prestando atenção que o Jacir tá, ó, super prestando atenção, porque tem muito conteúdo nessa criatividade do Wagner. E esse trabalho está trazendo bastante repercussão para ele de um jeito criativo, com bastante informação que ele pesquisou, que ele estudou, para poder facilitar para o nosso entendimento. Não importa, muitas vezes para a gente, o nome dessa, na gramática, se é onomatopeia, como que chama isso em termos semântico, mas que é muito legal a gente pegar um dicionário dele e dar uma olhada no significado e fazer essas associações e ampliar uma visão de mundo. É para isso que a gente está falando de bons conteúdos, para você pensar em coisas produtivas e criativas que você incorpora na tua vida de um jeito mais bacana para desenvolver qualquer tipo de trabalho ou de relação, né? É importante a superconsciência, super aqui, super acolá. Quero que ele coloque a superconsciência no dicionário dele, inclusive, né? Wagner, então conta um pouquinho mais pra gente desse teu trabalho que está sendo muito legal. Eu não quero tirar a tua linha de raciocínio. Eu entrei em contato com a Cláudia, como eu disse lá no início da exposição, após eu encontrar no canal do YouTube dela o vídeo Criatividade como Solução. E aquela frase, sem saber que foi possível, foi lá e fez. Eu me identifiquei com isso porque as minhas obras são inéditas, eu nunca vi nada igual em nenhuma língua do mundo. E aí eu entrei em contato com ela e ela me convidou para apresentar essas minhas obras para vocês. E aqui eu quero agradecer a Cláudia pela oportunidade. Muito obrigado por mostrar um pouco desse meu trabalho inédito. Como eu disse, eu tenho 11 obras inéditas, prontas, 5 já publicadas, outras já estão vindo por aí. E eu sou recordista mundial de dicionários inéditos. Se Deus quiser, em breve estarei no Guinness Book. E eu gostaria de comentar que o meu processo criativo, ele é bem natural. Eu não tenho nem assim o que falar, porque, como eu comentei, né, o dicionário de animais, eu ouvi a professora comentar, né, sobre os animais no Japão. Aí tive a ideia de fazer o dicionário de animais com outros significados. O dicionário de catacrese, fui colecionando palavras, e depois, foi naturalmente amadurecendo a ideia, e surgiu a ideia de fazer o dicionário de catacrese. O dicionário de onomatopeias e vocábulos expressivos foi a partir do momento que eu vi palavras onomatopeicas, e aí surgiu a ideia de fazer um dicionário. O dicionário de plantas surgiu a partir do dicionário de animais. O dicionário de números veio em sequência. O dicionário de vozes de animais foi sugestão da professora Anne Gomes. Então, assim, o processo meu de criatividade bem natural, né? E aí eu quero novamente agradecer a todos, né, por eu ter mostrado essas obras para vocês, e a Cláudia especialmente pela oportunidade de conversar com vocês. E eu quero dizer que as minhas obras estão disponíveis na Amazon, nas livrarias online e também nos sites das editoras. Caso vocês queiram adquirir comigo, eu tenho o dicionário de catacrese, o dicionário de vozes de animais e o dicionário de plantas com outros significados. Eu posso enviar com dedicatória e não cobro frete, tá legal? O frete fica por minha conta. Eu agora vou deixar os endereços meus das redes sociais, caso vocês queiram entrar em contato comigo. Tudo bem? No YouTube é o canal Dicionarista Wagner Azevedo. Aí fica aqui o convite para vocês se inscreverem e clicarem também no sininho, que aí toda vez que eu postar algo novo, vocês serão notificados. Eu tenho a página no Facebook, que é o Onomatopeias Wagner Azevedo. Vocês podem curtir a minha página também, né? Fico agradecido. E lá está a explicação de todas as minhas obras, bem detalhadamente. Eu tenho também o perfil do Instagram, o @brasileirovagner. Vocês também podem me seguir lá no Instagram. Tudo bem? Muito obrigado a todos. E até breve.
A gente que agradece, Wagner. Então, gente, tem interesse na obra do Wagner, entre em contato com ele, por esses contatos que ele já passou. Pede a obra, mas assim, bom senso. Quem está fora do Brasil, não dá para ele mandar sem frete para fora, porque o valor vai ficar muito alto, né? Então a gente não pode querer tirar vantagem de um artista, de um escritor que está mandando, enviando o livro, que acaba saindo mais caro o frete do que qualquer coisa, né? A gente vai continuar com esse tema de bons conteúdos no próximo bloco e sempre estimulando que superconsciência é trazer bons pensamentos, bons conteúdos, sempre em todos os dias e todos os momentos da vida. Não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta com mais um bloco do Superconsciência e notícia do mundo é você, hein? Você é a boa notícia de hoje, você é a boa notícia sempre. E bons pensamentos nutrem ideias, relacionamentos, alimentações e tudo aquilo que envolve sua vida. Por isso que o Superconsciência se dedica tanto em trazer conteúdo qualificado para você todas as manhãs aqui na 95 FM. E também na nossa live, né? Porque senão quem tá fora de Curitiba não consegue ter acesso e a gente, através desse programa, tá conseguindo alcançar pessoas do Rio de Janeiro, de Manaus, de Portugal, dos Estados Unidos, do Canadá, de tudo que é canto. Porque todo mundo tá procurando bons pensamentos. No bloco anterior a gente falou a gente teve uma entrevista bem bacana com o Wagner, que constrói dicionários, e eu me lembrei daquele filme O Gênio e o Louco, do Mel Gibson e do Sean Penn, que é muito legal. Se você não assistiu, assista, que aí vocês vão valorizar ainda mais o trabalho desse nosso super artista que criou o dicionário e hoje abrilhantou o nosso programa com uma entrevista extraordinária. É muito importante se entender. Me lembrou duas palavras aqui, que não são nada dessas catacreses, dessas coisas. São duas palavras importantes. Curiosidade e paixão. Você veja que muitas pessoas podem, eu mesmo, quando pensei, poxa, o cara tem vontade de fazer dicionário, dedica grande parte da vida a fazer dicionário. Parece estranho pra gente, não parece? Mas eu vou perguntar pra você, onde é que tá a tua curiosidade e a paixão? E o fato é que pensar, falar e agir precisa ter direção, e isso é superconsciência. Quando se coloca direção, como eu falei, transforma-se num sonho, transforma a tua atividade de vida. E você sente o quê? Felicidade. As pessoas querem ter felicidade sem ter um preço a pagar, e o preço é você ser curioso e um apaixonado, isto é, boas informações fazem com que a tua mentalidade cresça e você se torna sofisticado. E esse pensamento sofisticado significa evolução. Quer evoluir na vida ou quer ficar pensando lá na pata da música do Toquinho? Mas quer pensar na pata? Eu falei de propósito aqui, você entender. Olhe além, enxergue além das coisas que estão na vida para que possa afetar os teus sentidos. Enxergue além da morte do Bambi, enxergue além de um vídeo infantil, que não é infantil, que traz mensagens maravilhosas. Então, só pensar em coisa ruim, gente, é masoquismo intelectual. E o pior é que os masoquistas intelectuais apodrecem no pensamento e cheira mal, tanto que as pessoas sentem o cheiro. Isto é, você começa, da mesma forma que se você se veste mal, as pessoas percebem, o cheiro ruim do pensamento ruim, ele aparece. Agora, imagine você com um pensamento sofisticado, cheio de paixão, focado em montar um dicionário, que seja, não importa, não cabem críticas, porque foi a paixão que ele encontrou. Agora, falando do filme do Mel Gibson, de Sean Penn, que é o filme de quem fez o dicionário, é muito interessante que foram duas pessoas completamente loucas, porque havia um louco no hospício, mas para mim o outro era tão louco quanto. E talvez o que mais tinha conhecimento era louco, mas o louco no hospício que ajudou, cooperou, colaborou, é uma relação maravilhosa. O filme não seria completo se não fosse os dois personagens. Talvez se fossem personagens desconhecidos, não fosse tão bom, mas a interpretação dos dois é linda, é magnífica, e um filme também que vale a pena assistir. Qual é o nome do filme? O Gênio e o Louco. O Gênio e o Louco. Imagine pelo nome do filme, que é a história da construção do dicionário de Oxford. Então veja, sempre preocupe-se com o que passa no teu pensamento e no teu coração. E daqui a pouco vou falar um pouquinho mais para você ter um roteirinho de como se livrar desses pensamentos tóxicos. Vou aproveitar para dar um bom dia aqui para Patrícia Solalinde, amiga querida do Rio de Janeiro, Arthur Machado, para o Zé Noronha, filho, meu amigo muito querido, o Renato Omura. Muito legal ter você aqui também com a gente. Marcelo Mendes está dizendo que ele quer essas obras do
do Wagner, isso é muito legal, já fazer essa ponte. A Alessandra Ernst, ela ontem nos deu entrevista que foi excepcional, gente. Pesquisa aí, se você perdeu, dá uma olhadinha no YouTube, a gente já colocou o link na página, tá? O Rafael Giuliani, ele tá endossando que a entrevista com o Wagner foi realmente muito boa. Bom dia para Noêmia Queiroz, minha mamãe querida. A gente continua aqui no Superconsciência dizendo para você assim que não adianta você ir comprar fruta no açougue. Essa é uma frase chavão, mas assim, se você quer uma coisa, você não pode ir em outro lugar. É nisso que o Jacir vai falar sobre construção de superconsciência, de ter alta performance, de buscar conteúdo qualificado no lugar certo. O que adianta você procurar em outro lugar querendo alguma coisa boa, hein? Não faz sentido. Vamos lá, gente. A faxina tem que ser geral. Imediatamente agora, a partir de hoje, você vai começar a pensar em algumas coisas extremamente importantes. Se você se pega ruminando o pensamento, o que é ruminar pensamento? A gente acorda pensando em problemas e não consegue se livrar daquilo. É muito importante a gente saber que é o caminho da cura. Primeiro entenda, seja um questionador. Ser um questionador é para tudo, para tudo. Não é ser um chato, querer passar por cima de tudo. Não é ser do contra. Mas ser questionador é cada informação que você recebe, pensar sobre ela. Poxa, as pessoas não pensam, isso é o fake news, né? As pessoas recebem informação, espalham pela internet como se aquilo fosse uma verdade e não conseguem entender a importância do que está passando ali. Seja seletivo. Mas então vamos lá, vamos pensar na história do ruminar. Eu fiz até uma sequenciazinha aqui para não me perder. Que é importante. Primeiro, diagnostique, faça o diagnóstico. Seja o médico da tua alma, o médico das suas emoções. Para ser, você precisa diagnosticar. Perceba o que você faz e aceite que você age assim. Aceite que você é um reclamão. E reclamão não é aquele cara que você vê no outro, porque a gente sempre joga a culpa no outro. É a gente que reclama todo dia, do dia, da noite, você chove, você faz frio, você tá muito com calor. Pressa, é uma encrenca. Então, o que você pensa de ruim, o que você sente. Ali, agora, faça que nem na cozinha, já que você é um piloto de fogão, reserve. Mas você já fez o diagnóstico que você faz, aceite que faz. Como é que você vai desgrudar da frigideira o pensamento? Para desgrudar, sabe, para tirar do circuito, você precisa fazer uma coisa muito importante. Anote essas coisas que você pensa ruim. Se não quiser anotar, tá com preguiça, não anote. Anote na mente o que você pensa de ruim e duvide disso. Aquilo que eu falei, seja um questionador. Duvide desse pensamento ruim que você está tendo, porque esse não é você. Isso é apenas uma ilusão. A vida é feita de muitas ilusões. 4, decida abandonar esse pensamento ruim. Enquanto você não decide abandonar o pensamento, você não vai conseguir. Então, você não tinha nem feito o diagnóstico, pensa de maneira ruim. Entende? Como é que você vai fazer para abandonar ou se você não decide abandonar? E aí, como é que você vai fazer isso? Coloque a atenção em outro lugar. A minha mãe tinha uma frase maravilhosa que ela falava assim, a criança está chorando, dá um brinquedinho que passa. E eu sempre falei, o adulto está chorando, reclamando, está falando um monte de encrenca, dá um outro objetivo, e que é um objetivo muito legal, altruísmo. Se você sai do teu pensamento patológico agora de manhã em casa, patinando, vá fazer o bem para alguém. E quando você está pensando, você já começa a pensar em outra coisa, é outro sistema cerebral pensando naquilo de bom que você vai fazer. E a alegria, o prazer, o contentamento que vai te dar, quando você percebe ao longo do dia, aquilo que te incomodava de manhã lá atrás, nem está mais na cabeça. Você curou, a cura não é mágica, não é mística, é pensamento, é superconsciência. Superconsciência é isso, faça o diagnóstico, desgrude desse pensamento ruim, anote o que você pensa de ruim e observe por que você pensa assim. É um padrão mental que vem construindo. Decida abandonar e vá fazer algo de útil. Isto é, vá atrás, vá construir um dicionário, isto é, escolha a tua paixão. Mas o altruísmo, que é fazer o bem, é muito legal. Depois eu tenho uma última frase para falar, então siga você um pouquinho. Então, gente, quer manter um equilíbrio, quer manter bons pensamentos, quer fazer tudo isso que o Jacir está falando, faz essa faxina digital, começa por aí, sabe? Tá seguindo alguma faxina coisa que não presta, legal, tira. Sabe? Para de seguir o que não presta, para de consumir aquilo que não precisa, porque teu feed fica poluído. Vai assistir Bambi. E aí eu vou contar para vocês uma coisa que não estava aqui no roteiro, mas, poxa vida, a gente está com o programa há 2 meses. A gente vem durante bastante tempo colocando material de qualidade, de conteúdo para todo mundo que nos segue nas redes sociais, de desenvolvimento pessoal. Sabe quantas pessoas passaram pela minha página de 1 mês para cá?
1.200.000 pessoas, gente. Eu não tô nem me aguentando. Então, bons pensamentos... Ela não está se aguentando. Eles estão realmente fazendo muito eco na nossa vida. E o eco positivo. Então, é muito bom ter conteúdo qualificado e um programa positivo, porque o que eu aprendi em faculdade é que notícia ruim vende, porque deixa todo mundo com aquele medo, com aquela tensão, o mundo vai acabar, etc e tal. E a gente está percebendo que o lado positivo, ele vende muito mais, porque ele constrói. E você construído, você com base, você não entra nessas outras de ficar muito jururu e pessimista e tudo mais. Então, quer ter alta performance? Seleciona, se organiza, tenha um momento no dia para se informar e procure lugares confiáveis para você não se intoxicar à toa. Então vamos para a última frase, que é uma construção de um pensamento. Construção, presta atenção. Pensamento é construído e destruído o tempo todo. Não adianta você querer pensar diferente. Você está o tempo todo pensando numa coisa, destruindo essa coisa, pensando em outra. Então o pensamento é o tempo todo construção e desconstrução. Ansiedade e depressão é você perder o controle dessa construção. Você é o dono das suas intenções, do teu coração, daquilo que você põe na cabeça. Então confie na tua superconsciência. Superconsciência é o nome do programa aqui, mas é você, porque nós acreditamos que está em você. Então essa superconsciência que é da direção. Então nós confiamos em você, porque nós confiamos em nós também. Não faz que nem a mãe do Bambi, hein? Se não for para falar, para construir, não fale, gente. Valorize o silêncio e ajude as pessoas a serem melhor. É aí que está a nossa superconsciência, tá? Bons conteúdos. Um ótimo dia para você. Muito obrigada pela participação e até amanhã. Beijo. E aprenda com o Bambam.